Olá, meus amigos. Aqui é o canal, mais uma vez com o canal 72 Vidas e Essência e Desenvolvimento. Como já falei nos outros vídeos, meu propósito é botar para pensar. Agradeço já os amigos que já compartilharam, já comentaram e assistiram os vídeos. Então, para seguir com o meu propósito aqui, vou falar de umas pequenas reflexões que é bem básico, mas às vezes a gente não nota a diferença, não registra, né? Mas então, no sentido só de colocar para exercitar o pensamento, né? Hoje eu vou falar sobre a diferença entre ouvir e escutar. Então, tem diferenças que são aí na esfera filosófica, né? Porque no dia a dia a gente imagina que isso pode ser sinônimo ou que estamos falando da mesma situação, né? Então a gente vai abordar o assunto que são dois conceitos, na verdade, distintos, e que envolve a percepção auditiva, né, pelo nosso aparelho auditivo, uh, mas com implicações filosóficas bem profundas. Então a gente, vamos dizer, vamos saber o que é o ouvir, né? O ouvir é o ato de perceber os sons, sem necessidade de prestar atenção ou compreender o significado. Já Martin Heidegger falou: o ouvir é um processo passivo, enquanto o escutar é ativo. E essa é a diferença segundo Martin Heidegger. O exemplo está numa festa, se usa ou ouve a música no fundo, mas sem prestar atenção nenhuma. E já o escutar já é uma intenção, é um ato de prestar atenção a um som, a uma mensagem, buscando compreender, buscando o significado do que está sendo dito, né? Então, aí a gente vai encontrar o Emmanuel Levinas, que diz que escutar é um ato de abertura ao outro, ou forma de reconhecer sua existência. Exemplo O exemplo é você estar em uma conversa com um amigo e escuta atentamente o que ele está dizendo, né? Ou seja, realmente escutar, prestar atenção e o principal é procurar entender, né? É, ah, a compreensão do que está dito é o que realmente está, no fundo, a diferença entre escutar e ouvir. Tem várias citações filosóficas que a gente vai encontrar sobre essa situação do ouvir ou escutar. Então a gente tem o Zenão de Sítio, né? Que ele falou: ouvir é um sentido, escutar é uma arte. Olha só quanto importante é isso. Será que no dia a dia a gente mais ouve ou mais escuta? Aí a gente vai mais adiante, temos a Simone Weil, que diz que a verdadeira escuta é um silêncio que ouve. Então, ali ela, simbolicamente, ela está dizendo que não se consegue escutar se não estiver em silêncio, né?
ou falar no mesmo tempo que a pessoa está falando, você não está escutando, você está só ouvindo, né? Aí a gente vai para um mais conhecido, né, que todo mundo conhece, o mestre Confúcio, que disse que escutar é o início da sabedoria. Olha só quanto importante é a gente saber a diferença se a gente está escutando ou ouvindo. E mais para frente a gente vai encontrar lá um provérbio africano que vai ser citado que ouvir é fácil, escutar é difícil. Olha só que em 4 palavras, ou seja, em 6 palavras, né, a gente encontra um, um vasto campo para se pensar, né? Que ponto que eu estou conseguindo escutar melhor? Aí a gente tem uns exemplos básicos, tranquilo, que toda pessoa vai fazer no dia a dia, né? Vamos ter um exemplo, por exemplo, você está numa sala de aula e, e ouve o professor falar, mas não presta atenção. Então, não está escutando, está só ouvindo. O escutar, você está numa terapia, escuta atentamente o que o terapeuta está dizendo, né? Isso é o escutar. Mais um exemplo de ouvir. Houve um barulho na rua, mas não se importa. Eu acho que se vocês pegaram aí agora, nesse exato momento, teve um barulho lá na rua, né? E não importa para nós. Inclusive, eu peço desculpas que a gente continua o baile, né? Não dá para evitar o som, né? A não ser que tivesse uma parede que com isolamento acústico, né? E o escutar, escuta, por exemplo, se fosse um grito de socorro, ou uma emergência, né? Ou um barulho de acidente, daí sim, daí a escuta, porque a gente chama a atenção da gente e vai ser providenciado um socorro, né? Olha só que quanta importância tem, né? Então a gente vai encontrar umas diferenças chaves sobre ouvir e escutar na intenção, por exemplo. O ouvir intencionalmente é um processo passivo, enquanto o escutar é intencional. Na atenção, ouvir não requer atenção, enquanto o escutar exige foco, uma atenção para após ter uma ação referente ao que foi ouvido, né? E também temos a compreensão. Ouvir não garante a compreensão. Enquanto você escutar, você busca entender o significado, coisas que eu já citei aqui, né? A diferença mais gritante, né? Que a gente vê. Essas diferenças filosóficas destacam a importância de escutar como um ato de engajamento e compreensão, em vez de simplesmente ouvir passivamente ou não prestar atenção. A gente sabe que às vezes a gente não prestando atenção no que está sendo dito, se é importante, né? A gente pode chegar ali à beira da falta de educação, né?
mas a gente não quer isso, a gente quer aprender a hora de ouvir e a hora de escutar, né? Então, é essa a minha intenção aqui. Então, concluindo, a diferença entre o ouvir e escutar vai além de uma simples percepção auditiva. Ouvir é um processo passivo, enquanto escutar é um ato intencional de prestar atenção, de compreender o significado. Escutar é uma escolha, um compromisso de se abrir ao outro, de entender suas necessidades e emoções, né? E ao escutar, criamos conexões mais profundas e significativas, construindo pontes e compreensão e que deixa florescer a nossa empatia, né? Então a gente pode concluir dizendo que possamos escolher escutar mais e ouvir menos, né? Para que possamos verdadeiramente entender e ser entendidos, né? Mas seguindo assim nesses trópicos de conceitos básicos que a gente faz durante o dia, mas faz no automático, né? Que a gente não consegue registrar, até porque estamos sempre na correria. Então, a gente pode também tratar de outro tópico que, se tivesse mais foco, né? Mais intenção de compreender, que é o diálogo versus o conversa sem proveito, né? Que eu aqui eu vou apelidar de monólogo, né? Porque eu julgo assim, eu julgo não, eu exemplifico aqui, eu faço uma relação que a gente não devemos julgar nada, a gente não é juiz de nada, a gente aqui parceria para aprender e para ensinar na medida do possível e todos evoluir. Então eu vou fazer uma correlação para mim aqui, conversa sem proveito, para mim é a mesma coisa do que monólogo. Se a conversa não atingiu o outro lado, não teve um objetivo positivo atingido, então para mim se torna um monólogo. Então, no dia a dia, muitas interações são meras conversas sem proveito, né? Ou monólogo para mim. As trocas superficiais de palavras sem verdadeira conexão ou intenção de entender o outro, já o diálogo já é diferente, né? É genuíno, é uma troca profunda, é onde ouvimos para compreender e não apenas para responder, né? Quando a gente vê, às vezes, pecando, né? A gente já começa uma resposta antes do raciocínio da outra pessoa terminar. Isso é um erro e já tocando em outro assunto, já está ali partindo para o lado do desequilíbrio, né? Mas outra hora a gente conversa de equilíbrio. Então vamos aqui se manter entre o diálogo e o monólogo citado aqui nessa conversa, tá bom? Então, né, nas relações humanas gerais, né, a conversa sem proveito, falar sobre clima, notícias, sem se conectar de verdade, às vezes a gente conversa de manhã, dali 1 hora, 2 horas, de tarde, nem lembra que você conversou com aquela pessoa sobre o tempo. Se a pessoa chegar e te perguntar, mas aquele dia a gente errou o tempo. Eu nem lembro que falei contigo, porque não tem o registro, né? Não há a profundidade. Já o diálogo, sim, o diálogo é compartilhar as experiências, né?
ouvir com empatia e buscar principalmente entender o outro, né? Bem, conceito bem diferente. E a gente pode encontrar ah, o diálogo e monólogo em todas as relações, né? Por exemplo, no matrimônio, conversa sem proveito, falar sobre tarefas de rotina, sem tocar nos sentimentos e necessidades reais, é também a mesma coisa do exemplo do vizinho, do amigo que você perguntou sobre o tempo há 1 hora, 1, 2, 3 horas atrás. Já o diálogo, sim, o diálogo já é mais profundo. Aí a gente vai para os medos que cada um pode ter, os sonhos que os dois podem ter, os desejos que podem ser individual, pode ser do casal, pode ser da família, né? Que geralmente tem, mesmo que não tenha filhos, às vezes tem o, a mãe, o pai que moram perto, moram junto, a sogra, o sogro e assim por diante, né? É, é ouvir atentamente e validar as emoções, entendeu? Então o diálogo está pertinho das emoções, porque pode até resolver problemas e se não houver o diálogo, terá sim aumentado os problemas, né? O diálogo constrói uma intimidade, a confiança, a compreensão. A conversa sem proveito, ou o monólogo, aqui simplificado por mim, pode manter a relação na superfície. Não tem aquele emoção de estar conversando e podendo decidir alguma coisa, né? Então, para concluir, a gente pode dizer que o diálogo genuíno é a base para as conexões profundas e significativas nas relações humanas, especialmente no matrimônio. Escolher, ouvir e compartilhar com intenção e empatia transforma interações superficiais em oportunidades de crescimento e intimidade. Que podemos dizer que um bom diálogo provavelmente vai ser bom para ambos e o resultado positivo vai ser perto do 100, né? 100 a gente sabe que realmente 100% a gente é muito difícil encontrar ou alcançar, mas a gente pode tentar, né? Então, uma reflexão para todos, que vale para mim também, vale para qualquer pessoa que queira escutar e praticar um bom diálogo, né? Que possamos buscar o diálogo verdadeiro, deixando de lado o monólogo ou essas conversas menos proveitosas, né? E que a gente procure sempre ter um bom diálogo e claro, a gente vai ter aquela conversa que a gente não vai registrar, mas aproveitar o tempo que a gente tem para ter mais um diálogo, podendo construir relações mais ricas e autênticas. Então, esse é o vídeo de hoje, daí vai sempre o pedido para os meus amigos, que se gostaram, dá o like, compartilha, comenta. E mais importante, que foi a promessa que eu fiz, que vamos conversar. Então, o meu conversar já no
os nossos primeiros vídeos, é pedir que vocês tragam uma sugestão do que a gente poderia conversar aqui. E vocês podem ter certeza que se vocês comentarem lá, eu vou responder. Então, um abraço para todos os amigos e até o próximo vídeo. E se quiserem que eu desenvolva mais esses mesmos assuntos, eu estou aqui. Um abraço a todos.